Ô, Kobori, cara, da última vez que a gente conversou, a gente tava falando aqui do que o Trump always chickens out, né? Sim. Que a gente tava. Foi isso, foi antes da aplicação do tarifaço. Deve ter, sei lá, tem mais de um mês, um pouquinho, né? É, mas no fim, sei lá, voltou atrás um pouco, mas ainda tem alguns setores desse comércio internacional que o cara realmente está pegando no pé. Agora, inclusive, ele já passou para outros alvos, né? Tá enchendo o saco da Índia agora, não é? Sim. Mas me conta, cara, primeiro de tudo, a gente vai sofrer um pouco com esse tarifaço. As áreas que estão, né, incluídas nesse tarifaço. Provavelmente empregos deixarão de existir, provavelmente empresas deixarão de existir também, mas não é tão ruim quanto parece. O que que tu acha? Porque o governo brasileiro também. Porque o Lula não falou com ele. Eu já conversei com algumas das pessoas que falam, cara, o presidente vai falar com outro presidente quando as coisas estão arrumadas e tudo mais, ele não fica ligando à toa pra ver se vai conversar, né? Até porque o Trump ele tem uma mania de fazer um circo, não é? Então, quando foi lá o Zelensky, quando foi lá o primeiro-ministro japonês, né? Ele faz todo um circo, fala umas merdas, não sei o quê, conta umas mentiras, não é? Acho que foi o cara da África do Sul também, que ele mostrou uma imagem de um conflito que era antigo e nem era na África do Sul. O que eu quero dizer é que ele faz mesmo um circo. E o que que você acha? Porque assim, será que a gente devia mesmo colocar o nosso chefe de Estado lá para participar desse circo? É uma questão relevante. Tem uma galera do Brasil que acha que sim, que acha que isso daí poderia ajudar a resolver e tal. Inclusive jogam um pouco da culpa nele, no Lula. Mas tem todos esses aspectos aí combinados, né? O que que tu tá achando dessa situação aí pra gente comer? O Brasil tá querendo se livrar do dólar? Desculpa, perguntei uma porrada de coisa de uma vez. Na realidade, assim, eu acho que o papel do Brasil está sendo jogado de forma correta, né? Nesse mundo, nessa disputa geopolítica e na própria diplomacia, realmente é o que você falou no início. Você não coloca um chefe de Estado para falar com outro antes de que estejam tudo acertado, né? Geralmente aquilo é só um teatro. Quando vai lá, assina os Aperta a acordos, mão, pô, tira já uma ficaram foto. uma semana negociando até que os acordos saiam, só vai lá, assina e tira foto. O Trump já demonstrou que ele sempre armou esse circo, inclusive com seus próprios aliados, e tem o costume de humilhar as pessoas, né? Um outro chefe de Estado. Ele fez isso com o Zelensky, fez isso com a chefe da comissão da Comunidade Europeia, inclusive fez ela esperar lá mais de uma hora, né? Ele jogando vacilo, golfe e tal, Putz. para depois tal, fazer aquela humilhação. Fez com o da África do Sul. Teve o premier alemão que foi lá e ele, inclusive, confessou que foi os Estados Unidos que destruiu o gasoduto, né? O Nord Stream 2. Eu acho que eu sempre falo assim, o bom do Trump é que ele está derrubando essa hipocrisia americana. Ele literalmente ele fala e assume tudo que eles estão fazendo, né? E até a gestão, na verdade, esse movimento começou desde do Bush, né? Bush, Biden. Os Estados Unidos sempre fez isso, mas sempre de uma forma diplomática, nunca assumiu, fez nos bastidores, né? Sempre incentivou derrubada de regimes e tal, e agora ele está fazendo isso abertamente, né? Como eu disse no início, é um movimento que os Estados Unidos está tentando fazer para tentar proteger a sua hegemonia, né? E evitar o declínio do Império Americano. Que pelas outras conversas que a gente já teve, tu falou que foi inevitável. É inevitável, né? Então ele está, digamos assim, jogando todas as cartas na mesa de forma aberta para tentar evitar esse movimento. Mas o Brasil precisa ser soberano. E esse novo ataque que o Trump fez à Índia provou que não adianta nada você ficar adulando ele, porque a Índia, dentro do bloco dos BRICS, era uma potência que ainda estava muito mais alinhado com os Estados Unidos do que com a China, né? A Índia tem uma rivalidade histórica com a China também, mas quando o Trump atacou a Índia, o Narendra Modi lá passou a mão no telefone, ligou para o Xi Jinping, há 20 anos que não tem uma visita de um chefe de Estado na China, e ligou e falou, estou indo aí no dia 3 de setembro, né, nas comemorações lá do final, que os chineses comemoram o final da Segunda Guerra Mundial, dizendo que, então, isso foi um gesto simbólico. E que isso mostra? Que não adianta nada você ficar, né, sendo vassalo, adulando os Estados Unidos, que eles estão defendendo o interesse deles. Então, prova mais uma vez que o movimento do Brasil de não ficar tentando adular os Estados Unidos foi correto, né? Agora, efetivamente, o que aconteceu da última vez que eu vim, que você falou, né, que aconteceu do tarifaço? Bom, os principais produtos ele tirou da lista. Acho que eu até comentei aqui, eles não compram avião da Embraer para ajudar a Embraer ou para ajudar o Brasil, eles compram porque precisam, né? A maior malha aérea regional que existe no mundo é nos Estados Unidos, e os aviões da Embraer são exatamente feitos para esses voos mais curtos, voos regionais, e os Estados Unidos precisam dos aviões da Embraer.
Se eles conseguissem fabricar, a Boeing conseguisse fabricar, eles não estariam comprando do Brasil. Ninguém né? Então, é bonzinho nessa ninguém história. é bonzinho nessa história. Em geopolítica não existe ninguém educado e bonzinho. Todo mundo faz por interesse. Né? Então ele tirou os principais produtos que afetariam realmente os Estados Unidos e com o tempo ele está meio que flexibilizando, né? O negócio do aço e alumínio parece que já está dando uma flexibilizada na taxação do aço e alumínio, porque eles precisam. Alguns setores realmente ele não retirou e podem sofrer, mas existe uma pressão muito mais dentro dos Estados Unidos para que eles voltem atrás, porque prejudica eles. Né? Então, importar café, isso faz parte do negócio dele. Também, novamente, ele não compra café para ajudar, ele compra porque eles precisam, eles consomem. Então, no final das contas, os Estados Unidos está tirando para todo lado, mudou o foco agora. E há uma tendência que quando o Trump, sei lá, meio que tira o foco, quem está nos bastidores negociando acaba chegando a um acordo, que é a missão lá liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que está fazendo toda essa parte dos bastidores de tentar amenizar isso aí. Paralelamente, o Estado brasileiro criou o pacote de 30 bilhões para ajudar os setores que realmente vão ser prejudicados, né? Principalmente para proteger os empregos. Né? Então, eu acho que no final das contas, de tudo que foi e da dimensão que tem essa guerra tarifária que os Estados Unidos está empreendendo contra o mundo todo, a gente vai acabar se saindo bem. Como eu disse, uma guerra tarifária todos perdem, todos os países perdem. A própria China não quer brigar com os Estados Unidos, porque ele sabe que também vai perder. E o que o mundo está tentando fazer é amenizar os impactos, quem vai perder menos. Né? Qual que é o grande problema dele com a Índia, cara? Porque essa daí eu tomei por fora. Eu sei que ele tá enchendo o saco dos caras lá, mas eu não sei qual que é. Isso deixa claro o que a gente vem falando. O objetivo final dos Estados Unidos é a China. Né? Eles querem minar o poder da China. A ascensão econômica da China é praticamente imparável, chegou num ponto que não tem mais como você evitar essa ascensão econômica. A China soube fazer o planejamento de longo prazo, soube se proteger, soube levantar as muralhas, né? Pegando essa analogia das muralhas da China. A China levantou várias muralhas, inclusive contra as Big Techs, né? As Big Techs não atuam na China. Levantou a muralha financeira, o sistema financeiro na China é 100% estatal, né? Eles sabem para onde direcionar os recursos nas áreas estratégicas. Então, o capitalismo financeiro norte-americano não entra na China da forma que eles gostariam de entrar para influenciar. Né? As Big Techs, o famoso tecnofeudalismo hoje, não entra na China, porque eles também levantaram essa muralha. Então, a China se protegeu completamente, né, de um eventual, já prevendo que em algum momento o sistema imperialista americano ia tentar minar os poderes da China. Então, a China vem numa ascensão. Agora, qual que é o grande foco dos Estados Unidos? Eu preciso atacar a China, mas principalmente eu preciso minar, né, os seus aliados. E os aliados da China representado pelo BRICS. Né? Dentro dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China e os outros 5 países que já entraram como membros plenos do BRICS, tem 2 potências, pela lógica, tem 2 potências do BRICS, que eles chamam como se fosse lá nos Estados Unidos os estados pêndulos, são os países pêndulos, que jogam sempre dos 2 lados, não quer ficar mal com ninguém. Essas 2 potências é Brasil e Índia. Né? Então, não coincidentemente, ele está atacando o Brasil e a Índia, porque ele acha que se ele minar, né, o Brasil e a Índia do BRICS, ele enfraquece o bloco e aí fica mais fácil depois ele focar na China. Só que isso não vai acontecer. Então, paralelamente, ele foi também tentando se aliar ao Putin ali, até em detrimento do seu aliado teórico, que seria a Ucrânia, o Zelensky. Né? Então, esse namoro que ele faz com o Putin também é para tentar tirar a Rússia da zona de influência da China e, com isso, minar todas as grandes potências que seriam aliadas da China. Então, esse ataque é geopolítico com um objetivo específico, né? Minar essas nações. Só que não está dando certo, porque o Brasil está resistindo e a Índia, o que ele fez foi jogar a Índia no colo da China.